sabe, naquela dificuldade absoluta. A gente tinha luz cortada em casa, não tinha gás, a gente não comia carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Então, eu precisava muito do emprego. E esse egípcio me recebeu, foi super amável comigo. Eu já sei como é que vai começar. Como que tá essa vida de governador aí? Não tá fácil, mano. Quer trocar? Porra, não, eu tô bem feliz aqui. Não quero, Inclusive, isso é uma dúvida. Pra quê, cara? Pra quê que tu foi entrar nessa daí? Prefeito, governador? Igor, eu gosto do que eu tô fazendo. Aliás, eu trabalho de graça. Acho que você sabe disso. Sei. Monarca também. Tudo que eu recebo, eu tenho que receber, porque a lei obriga. Mas no mesmo dia que eu recebo, eu dou para o Fundo Social de Solidariedade. E fazia isso na prefeitura também. Eu fiz uma trajetória de vida, comecei lá de baixo, comecei como office boy, ralando muito, aos 13 anos de idade. E aí, posso contar isso? Não? Claro, Posso? cara, o tempo é seu, vai. Até para contextualizar. É que eu não sei que horas que tu tem que ir embora. Na hora que vocês quiserem. Então, na hora que vocês mandarem embora. Ih, se deu mal agora. Na hora que vocês mandarem embora. Então vai lá. Meu pai foi deputado federal, foi cassado pelo golpe de 64, foi pro exílio. Eu fui também, junto com meu irmão, minha mãe. Isso foi em 1964. Eu era pequenininho, tinha 6 anos de idade. Nós ficamos 2 anos no exílio. Depois eu voltei com a minha mãe e o meu irmão Raul. E nós voltamos porque meu pai já não tinha mais dinheiro para nos sustentar lá fora. Então tivemos que voltar. E aí foi uma fase dura da nossa vida, Monarca, muito dura, porque naquela época as mães não eram educadas para trabalhar, enfim, eram educadas para serem mães. Perguntar para a avó de vocês, sim. Não sei se elas estão vivas, as avós de vocês, elas foram educadas para serem do lar, para serem mães, né? Mulheres, esposas. Então minha mãe voltou, minha mãe não sabia o que fazer e tinha muita dificuldade. Então eu fui trabalhar logo cedo. Aliás, eu nunca esqueço esse número, eu bati em 13 portas. Até que eu lembrei que numa agência de publicidade, onde eu fui bater, foi a 14ª porta que eu fui bater. Só para não ficar no 13, né? É que o número eu não esqueço. Porque 13 não. Imagina, que alguém... Eu tinha 13 anos, bati em 13 portas, recebi um não sabia fazer nada. Estava pedindo um emprego, olha, faço qualquer coisa. E aí fui nessa agência de publicidade. A agência naquela época chamava-se Standard Ogilvy. Hoje ainda existe essa agência, chama-se Ogilvy. Uma boa agência, uma agência americana. Eu lembrei que meu pai tinha trabalhado lá. Eu falei, pô, quem sabe alguém lembra disso? E aí pode ser que por lembrar, de repente alguém, olha, tem uma portinha aqui, dá para você ter algum tipo de trabalho aqui. Deu certo. Eu fui cedinho nessa agência, fiquei esperando abrir a porta da agência. Fui lá às 7h30 da manhã, abriu às 8h, a recepcionista, bati um papão com ela, falei, olha, meu pai trabalhou aqui anos atrás, estou passando dificuldade, minha mãe também, preciso de um emprego, quem que é o diretor aqui? Aí ela, enfim, foi com a minha cara, falou, o diretor aqui chama-se Maurício, mas ele só chega aqui por volta das 9h, 9h30. Eu falei, não tem problema, posso ficar aqui esperando? Eu falei, pode, fica aí numa boa, não tem problema nenhum. De fato, ele chegou 9h30, ela, amiga da secretária dele, negociou com ela e ele me recebeu. Nunca mais esqueço desse homem. Aliás, ele era egípcio, chamava-se Maurice Cohen. Quem ajuda você nunca esquece. Igor. É verdade. Porque eu tava com muita dificuldade, minha mãe com dificuldade, eu estava, assim, sabe, naquela dificuldade absoluta. A gente tinha luz cortada em casa, não tinha gás, a gente não comia carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Então, eu precisava muito do emprego. E esse egípcio me recebeu, foi super amável comigo. Ele lembrava do meu pai, ele não conheceu o meu pai, mas ele lembrava, ele sabia que meu pai tinha trabalhado nessa agência, tinha sido diretor dessa agência. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo comigo, com a minha mãe. Ele se sensibilizou, ele falou, olha, hoje, exatamente hoje, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu vou ver e quero te dizer o seguinte, a primeira oportunidade que se ajuste a você, porque eu estou vendo que você não tem nenhuma formação. Eu falei, não tenho realmente, tenho vontade e disponibilidade para trabalhar e muito. Então, você tem um telefone de contato? Eu só tenho do vizinho, não tinha um telefone em casa, mas tem o da vizinha de cima, você deixa um recado da tua secretária, eu sou avisado e eu venho aqui. Bom, então, uma semana recebi o recado, eu fui lá e ele cumpriu a palavra. Aí ele me recebeu de novo e disse, olha, você vai começar com um estágio aqui, porque você precisa aprender a fazer alguma coisa, mas é um estágio que você vai ter pelo menos o lanche e vai ter para comprar o passe do ônibus. Naquela época era o passe do ônibus, da CMTC. Eu falei, eu topo, não tem problema nenhum. Eu comecei, 10 dias depois, ele veio e falou, você vai ganhar um emprego. Eu comecei como boy interno da agência. Eram 3 casas
na Alameda Santos, então tinha que levar coisa de uma casa para outra casa, da outra casa para cá, etc. Mas enfim, era um salário, meu primeiro registro profissional na carteira azul, Igor, foi nessa agência de publicidade. Essas coisas é que nem o primeiro sutiã, você nunca esquece. E você lembra, eternamente. Nunca mais vou esquecer desse homem que me ajudou, ele já faleceu até. Nunca mais vou esquecer desse primeiro emprego, nunca mais vou esquecer desse primeiro registro. Eu precisava muito desse salário para ajudar minha mãe. E aí foi, eu tinha 13 anos de idade, trabalhava de dia, estava de noite para uma escola pública, a escola professora Marina Sintra, na Rua da Consolação, esquina com Antônia de Queiroz. A escola está lá até hoje. Sou muito grato a essa escola também, porque ela me preparou, fiz 3 anos nessa escola. E aí, com esse dinheiro, eu conseguia, ficava com 15%, 15%, 20% do que eu ganhava, era o equivalente a um salário mínimo. E o resto dava para minha mãe, que precisava muito. Então, aquilo foi uma coisa que me mexeu muito comigo, mudou muito a minha vida. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar. E eu era muito empenhado, sempre eu tive essa dedicação, dedicado ao trabalho. Chegava muito cedo, era o último a sair, trabalhava no almoço, porque tinha o sanduíche, se você ficasse trabalhando na hora do almoço, tinha direito ao sanduíche e a um suco. Para quem tinha dificuldade para ter comida em casa, um sanduíche e um suco fazia a diferença. E aí foi, aos poucos, eu fui melhorando, aí ganhei uma posição na própria agência, aí melhorou o salário mais um pouquinho, aí ganhei tempos depois, meses depois, uma outra posição, melhorou um pouquinho mais o meu salário, deixei de ser boy, passei a ser assistente de rádio e TV, aí já o salário já era um pouquinho melhor, e aí foi assim que eu comecei a minha vida. Aí depois fui trabalhar na TV Tupi, você nem lembra da Tupi, né? Não, mas eu ouvi falar pra caramba. Que foi uma emissora de televisão que existiu, foi uma emissora líder, antes da Globo foi a Tupi. Eu trabalhei lá. Chacrinha. Isso, a Chacrinha trabalhou lá, exatamente. E o programa de Silvio Santos começou na Tupi. Aos domingos. Eu não sabia. O programa de Silvio Santos era aos domingos. O domingo era do Silvio Santos na rede Tupi de televisão. Chacrinha, novelas importantes. Muito tempo depois que veio a. Aí tu já estava uns 20 anos, talvez? Não, antes. Eu comecei com 13, eu fui para Tupi com 17. 17 Cara, anos. você começou bem novo a trabalhar, né? 13 anos. Muito, né? comecei com 13. Sim. Eu fui para Tupi a 16 para 17 anos. Né? E aí na Tupi também consegui uma boa posição, o salário melhorou, aí fui para a área comercial e comecei a ganhar dinheiro na área comercial, Igor e Monarca. Por quê? Tinha comissão sobre o que se vendia. E aí comecei a poder ajudar um pouco mais minha mãe, o dinheirinho já era um pouco melhor. Eu adorava trabalhar na Tupi. Tu ficou bom nisso? Eu gostei. Aliás, acabou marcando a minha vida. Foi isso que eu acabei fazendo a vida inteira, foi atuando na comunicação, na comercialização de projetos, tá um pouco do que vocês estão fazendo aqui. As chamadas que você fez, Monarca, era aquilo que a gente vendia na televisão. Pode crer. E aí aí comecei minha vida, comecei muito de baixo, com muita dificuldade, mas depois perdi minha mãe, infelizmente minha mãe se foi muito cedo, mas eu segui a minha trajetória. E aí, tempos depois, que eu consegui formar, vamos dizer, um pouco de patrimônio, melhorei minha vida, e aí, muito tempo depois, tomei a decisão de vir para a vida pública. Eu gosto da política. Lembrei do meu pai já é falecido, minha mãe também. Lembrei do que ele fez, falei, vou homenagear meu pai, vou homenagear meu país, eu gosto do Brasil, eu quero ajudar, se eu puder ajudar, como eu ganhei dinheiro, fiz um patrimônio razoável, falei, eu vou ajudar. Aí resolvi ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Olha que vontade de tomar bolachada, né? Para disputar com Fernando Haddad. O Fernando Haddad era prefeito de São Paulo. Estava disputando a reeleição. Ele disputando a reeleição e eu a eleição. 2016, Monarca, 2016. Primeiro, prévias do PSDB. Você vê que eu estou ficando especialista em prévias, né? Prévias do PSDB. Eu não tinha nenhuma experiência na política, nenhuma experiência no PSDB, embora fosse filiado desde 2001. Eu gostava do PSDB, como gosto até hoje. Estamos falando de 2016, 15 anos depois. Aí todo mundo olhando, puta, esse cara é um chato, né? Vem aqui querer incomodar, a gente não é da política, tá? Vem querer disputar. Aí falaram das prévias. Eu falei, eu topo, eu participo das prévias. E acho que eles falaram, bom, vamos dar uma chance para esse menino aí, para ver se ele desiste, porque ele não entende nada, não conhece ninguém. Eu não desisti, ao contrário, eu me empenhei, fui dedicado, participei das prévias, fui na periferia, fui falar com os diretórios, os militantes, os filiados do PSDB, e o que aconteceu? Ganhei as prévias do PSDB, disputando com gente grande e boa, não era com gente ruim, era o André Matarazzo, que tinha sido ministro de Estado, embaixador do Brasil em Roma, secretário de Estado, foi ministro do Fernando Henrique, uma pessoa preparada, meu amigo.
Sim. Era A gente vereador. conversou com ele, né? É, a gente conversou com ele pareceu ano bem passado. inteligente. Não, mesmo. muito. Inteligente, preparado. Aí tinha o Ricardo Tripoli, deputado federal, líder do PSDB na Câmara Federal. Tinha acho que 8 mandatos. A família Tripoli é uma família que está na política aqui em São Paulo. Também um sujeito preparado, experiente na política. Aí tinha o Zé Aníbal, suplente de senador e ex-presidente do PSDB, ex-deputado federal, ex-vereador. Enfim, sujeito também preparado, fundador do PSDB. E o Bruno Covas, meu amigo querido que se foi. O Bruno era o deputado federal mais votado do PSDB no Brasil, não era em São Paulo, do Brasil. E eu fui enfrentar os 4 nas prévias. Quis o destino que eu pudesse vencer, venci as prévias. Convidei o Bruno para ser o meu vice, depois de ter vencido. O Bruno aceitou. O partido todo, o PSDB, Monarca, falou, você é maluco? Você não entende nada de política mesmo. Chapa pura em São Paulo para ganhar do PT, que o Lula não estava preso. O Lula estava fazendo campanha para o Fernando Haddad. Dilma era presidente da República. Então não era uma situação, vamos dizer, confortável enfrentar o prefeito, Fernando Haddad, Lula fazendo campanha para o Fernando Haddad e Dilma operando para o Fernando Haddad. Aí me criticaram porque eu escolhi o Bruno e ia fazer chapa pura. Eu falei, não, eu vou fazer chapa pura. Com o Bruno. O Bruno muito menino, o Bruno tinha 35 anos, muito menino e tal. Vocês não vão ganhar nada, você não entende nada de política. Então, bom, vai aí. Aí, sabe, do tipo, vai que agora vai se lascar. Hein? Por que você escolheu o Bruno? Porque eu gostava muito do Bruno. Eu trabalhei com trabalhei com o avô do Bruno, o Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas. Aí que eu contei uma parte da história, quis encurtar um pouquinho, e eu adorava o Mário Covas, falecido avô do Bruno Covas. E eu conheci o Bruno menininho, cabeludão e tal. E sempre gostei muito dele, como gostei muito do Mário e da dona Lila, a avó dele e do avô. E eu gostava do Bruno. O Bruno sempre foi uma pessoa sincera, aberta, com atitude, com personalidade. E aí convidei o Bruno. E ganhamos as eleições em primeiro turno. Isso é muito louco. Igor, devia ter uma primeira pesquisa feita pelo Ibope, lembra? O Ibope não existe mais, naquela época existia. Sabe quanto eu tive na primeira pesquisa? 8 meses antes da eleição. 8 meses antes da eleição. 1%. Quase nada. Eu lembro disso. 1%. Totalmente desanimador, né? Putz, o cara com 1%. O primeiro era o Celso Russomano, tinha 28. O segundo era a Marta Suplicy, com 24. O terceiro era o Fernando Haddad, com 17. Depois ainda tinha a Luiz Erundina, acho que tinha 12. Depois tinha o falecido Major Olímpio, que era deputado, tinha 6. E eu estava lá embaixo, na rabeira, com 1. Nada mais animador, né? Tinha, não, eu falei 28, não. 38 tinha o Russomano. 38 pontos tinha o Russomano. O Haddad realmente não foi bem aceito pela população de São Paulo, né? Porque ele era o prefeito, atuante e estava com 17% isso quer na dizer, reeleição, quer dizer que não foi aprovado. Né? Isso em 2016 já tinha um sentimento anti-PT grande. Acho que estava borbulhando, né? Começando esse movimento anti-PT. Mas, de toda maneira, Dilma era presidente, era PT. Sim. Lula estava solto, estava, enfim, fazendo campanha, não tinha sido preso. E o Fernando Haddad, enfim, era o prefeito da cidade. Então, você vê que o que faz a diferença é trabalho, dedicação, perseverança, confiança e montar um bom grupo. Foi o que eu fiz com o Bruno Covas. E depois, a partir daí, fizemos uma boa campanha na periferia de São Paulo. Ganhamos a eleição. Primeira vez que um candidato ganha a eleição em primeiro turno. Em São Paulo? Primeira vez. Sério? Nunca. Na história? Na história. Caralho. Foi só essa vez, com 53. Saímos de 1 e fomos para 53. Que é muito maluco, A que tu atribui essa virada fenomenal, assim? Trabalho, dedicação e verdade. E eu fui não dá dica nenhuma, pô. Como que Não, e eu fui ali também o anti-PT. Naquele momento, eu fui o anti-PT, porque eu não era da política. Assim? Não, concretamente não. E eu me posicionei, como me posiciono até hoje. Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas a minha posição continua sendo uma posição anti-PT. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side.